Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No capítulo 44, o autor sagrado como que duplica um pouco do que aconteceu entre Jacó e Labão, quando teve seus terafins roubados. Diz assim: José deu esta ordem ao intendente de sua casa: enche de víveres os sacos destes homens, tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo. Trata-se de uma prova forjada para incriminá-los. A taça que José usava para fazer suas adivinhações. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade, mas não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: levanta-te e persegue estes homens, e quando os tiverdes alcançado, lhes dirás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu Senhor, e da qual se serve para suas adivinhações. Então, não era apenas uma taça para uso doméstico, era como que um objeto sagrado ali na casa de José. Aquele mesmo homem que primeiro os tranquilizou, dizendo, um oráculo de salvação: calma, foi Deus quem colocou de volta o dinheiro em seus sacos, agora os persegue e os questiona dizendo: por que pagastes com o mal o bem que lhes tinha sido feito? O intendente, tendo-os alcançado, como alcançou Labão a Jacó outrora, tendo-lhes alcançado, falou-lhes desse modo. Eles responderam-lhe: por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos a ideia de fazerem semelhante coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca do saco. Por que, pois, haveríamos de roubar prata ou ouro na casa do meu senhor? Que aquele dos teus servos com quem for encontrada a taça morra, e ao mesmo tempo nós nos tornaremos escravos do meu Senhor. Lançam aquele que os persegue um desafio, como Jacó também lançou um desafio a Labão naquele momento. Um desafio devido ao absurdo que lhes parece algum deles ter roubado a taça de José, uma vez que se preocuparam até em devolver o dinheiro que tinha aparecido de forma misteriosa da primeira vez que visitaram o Egito e que havia sido posto em seus sacos de alimento. Eles, então, consideram aquilo um absurdo, mas a ignorância compartilhada daqueles irmãos acaba sentenciando o caçula à morte. Sentencia porque dizem assim: que morra aquele com quem for encontrada a taça. Lembre-se que foi a mesma coisa que disse Jacó: que morra aquele com quem for encontrado os seus terafins, Labão. E quem havia roubado os terafins naquela ocasião foi Rebeca, justamente a mãe de Benjamim, com quem está a taça de José neste momento. Se por um lado eles sentenciam sem saber Benjamim à morte, por outro se fazem solidários quando dizem assim: e nós nos tornaremos escravos do meu Senhor. Ou seja, todos nós teremos a mesma sorte, todos nós sofreremos a mesma desgraça da escravidão. Não apenas será incriminado aquele com quem for encontrada a taça. Está bem, disse-lhes ele, será como dissestes.
Aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo, vós outros sereis livres. O intendente, então, de José, distorce o que eles disseram. Distorce dizendo assim, que apenas aquele com quem a taça for encontrada é que se tornará escravo. Assim, ele rompe o ato de solidariedade proposto por aqueles irmãos, de que todos fossem feitos escravos. Rompe com vistas ao quê? Com vistas à justiça, ou seja, a justiça que impõe uma pena somente para o culpado. Eles não poderiam, aos olhos do intendente, ser solidários na punição que sofreria aquele com quem a taça fosse encontrada, isto é, Benjamim. Imediatamente pôs cada um o seu saco por terra e o abriu. O intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo. E a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Aqui aparece clara diferença naquilo que aconteceu entre Labão e Jacó, porque Labão não encontrou seus terafins quando percorreu as tendas de todos aqueles que estavam fugindo dele. Não encontrou porque Rebeca havia ocultado os terafins sentando em cima deles. Eles rasgaram suas vestes e, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Mesmo o intendente tendo dito que somente aquele com quem a taça fosse encontrada seria escravo, eles se fazem todos solidários. Voltam para o Egito. Não apenas Rúben e Judá respondem pelo irmão. Não há mais grupos divergentes. Lembre-se que Rúben e Judá não queriam que José fosse morto e tampouco vendido como escravo lá num outro momento. Mas agora não apenas eles, mas todos os irmãos se fazem solidários a Benjamim. Poderíamos dizer que todos os filhos de Israel são por Benjamim, seu irmão. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. Novamente, o sonho se cumprindo. José disse-lhes: que é isso que fizestes? Não sabíeis que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? José, ele não precisava de provas para incriminar ninguém, porque está dizendo que era dotado da faculdade de adivinhar. Um juiz, normalmente, precisaria averiguar. José não. E o detalhe, ele não precisava sequer da taça que usava para as adivinhações, porque diz aos seus irmãos neste momento: não sabíeis que sou dotado do poder, da faculdade de adivinhar? Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teus servos. Somos os escravos do meu senhor, nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. Então, neste momento, responde assim a ele. Por quê? Porque reconhece não o crime cometido ali por Benjamim, mas o crime que todos eles cometeram contra José, quando o lançaram na cisterna e o venderam como escravo. Há aqui uma confissão. Eles nada podem aduzir a seu favor como defesa, embora sejam inocentes, porque o vizir, o segundo homem do Egito, além dessa sua posição social, detém o saber. Sem que haja cumplicidade na culpa, pedem uma pena coletiva. E ao pedir esta pena coletiva, o fazem como um ato de solidariedade fraterna. Novamente, aqui
reaparece o sentido fraterno que eles conquistaram depois de terem vendido José como escravo no Egito. Confessam, portanto, como dizia, não a culpa de que estão sendo acusados neste momento, isto é, de que um deles roubou a taça de José, mas a que não ficou escondida para Deus. E qual é que não ficou escondida para Deus? Que José foi vendido por seus irmãos como escravo. E José entende que os irmãos estão falando disso, entende e toma isso como sinal de conversão, de arrependimento da parte dos seus irmãos. Então Judá adiantou-se e disse a José: rogo-te, meu senhor, que permitas ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. José ouve em silêncio aquilo que Judá tem a dizer. A missão de José, então, ela não se resume apenas a repartir os víveres para que os povos vizinhos, incluindo o povo escolhido de Deus, não pereça. Ela implica também dispensar compaixão, como vamos ver aqui no que se segue. E, dispensando compaixão, recompor a fraternidade entre os irmãos. Porque é isto que está acontecendo, como você pode observar, a cada prova que José impõe aos seus. Meu senhor havia perguntado aos seus servos: tendes ainda vosso pai? Tendes um irmão? E nós havíamos respondido ao meu senhor que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho de sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que como ele foi deixado, o único de sua mãe, seu pai o amava. Dissestes aos teus servos: trazei-o para junto de mim, a fim de que o veja com meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar o seu pai, pois se o fizesse, seu pai morreria. E dissestes aos teus servos: se vosso irmãozinho não vier convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando voltamos para a casa do seu servo, nosso pai, referimos-lhes estas palavras do meu senhor. E quando o nosso pai mandou voltar para comprar víveres, respondemos-lhe: não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo nos acompanhar, o faremos, pois que não seremos admitidos na presença do governador, se nosso irmão não for conosco. Teu servo, nosso pai, nos replicou, e assim continua contando a história: sabeis que minha mulher deu 2 filhos, minha mulher, a mulher que ele amava, a mulher pela qual realmente ele trabalhou para Labão, para que assim fosse sua. Minha mulher me deu 2 filhos, um desapareceu de minha casa e eu disse: certamente foi devorado, e não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos, à habitação dos mortos, sob o peso da dor, ou seja, tereis roubado toda a minha alegria de viver. Viverei como um morto neste mundo. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar conosco o menino, ele cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá. E teus servos terão feito descer à habitação dos mortos, sob o peso da aflição, os cabelos brancos de teu servo nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino junto de meu pai, e disse-lhe que se ele não o reconduzisse, seria eternamente culpado para com seu pai. Rogo-te, pois,
aceita que teu servo fique escravo de meu senhor, em lugar do menino, para que este possa voltar com os seus irmãos. Judá, então, propõe para si uma escravidão perpétua. E como ele havia dito ali ao seu pai, uma expulsão, uma espécie de excomunhão definitiva da família patriarcal. E além disso, a perda dos direitos de descendência, porque lembre-se que ele comprometeu seus filhos, os netos de Jacó, neste empreendimento de levar Benjamim até o Egito. Aceita, além disso, a escravidão no lugar de Benjamim. Com isso, prova o seu amor por Benjamim e por todos os outros irmãos. Assim, José entende que foi recomposta definitivamente a fraternidade. E continua o autor sagrado: como poderia eu apresentar-me diante do meu pai, se o menino não for comigo? Eu não poderia suportar a dor que sobreveria ao meu pai. A mesma dor que eles suportaram quando viram o pai chorando por José, que acreditava ter sido morto e estraçalhado por uma fera, agora já não podem mais suportar. Não apenas os laços da fraternidade foram resgatados, recuperados, recompostos, mas todos os laços familiares, inclusive dos filhos para com o pai, mesmo em um outro momento, tendo ciúmes do pai em relação à sua preferência por José. Agora já não tem ciúmes da sua preferência por Benjamim e não querem de modo algum fazer o pai sofrer novamente com a perda de um filho amado. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 45 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.